O poder do descanso consciente. O descanso é uma das coisas que nós negligenciamos muito no nosso dia a dia. E quando se fala de descanso, fala-se muito, ou as pessoas levam muito aquela ideia de que o descanso é apenas dormir, ou quando nós vamos dormir à noite ou durante o dia, porque depois depende de pessoa para pessoa. E o descanso não é só isso, o descanso é aqueles momentos de pausa que nós podemos fazer ao longo do nosso dia e que nos ajuda muito a equilibrar tanto os nossos centros energéticos, que são os nossos chakras. Os nossos chakras estão localizados no eixo central do nosso corpo, onde estão ligados a órgãos e também estão ligados ao nosso campo energético, como a aura, também os meridianos e todos os canais energéticos que nós temos, que isso depois faz parte do estudo aprofundado da medicina chinesa, mas todos esses centros energéticos, eles estão sempre a expandir ou a contrair, mediante o ambiente, mediante os nossos estados, as nossas emoções, a nossa condição física, a nossa alimentação também, e tudo é um conjunto de circunstâncias que faz com que o nosso corpo físico, emocional, mental e espiritual pode entrar em desarmonia. E ao longo do nosso dia, nós precisamos de tirar pausas ou de fazer pausas para podermos descansar. E para descansar não é só o dormirmos, não é só deitarmos, não é só estar sentado e fazer fechar os olhos por uns momentos, não é só isso. Nós podemos descansar de uma forma consciente ao longo do nosso dia e que nos vai recarregar o nosso corpo, tanto a nível energético, como até mesmo dar um novo foco, porque muitas das vezes o cansaço ou a negligência da falta de descanso faz com que o nosso foco fique mais distraído ou mais desligado daquilo que deveria estar, de que deveria estar realmente o nosso pensamento e todo o nosso propósito virado ou ligado a. Então eu vou deixar aqui algumas ferramentas, que são só algumas, porque existem muito mais ferramentas, mas eu vou falar só de algumas e começo a falar pelo Reiki. O Reiki é uma prática japonesa, de origem japonesa, onde promove o nosso bem-estar não só físico, como também o nosso bem-estar emocional, o nosso bem-estar mental e o nosso bem-estar energético, porque ele trabalha o nosso corpo como um todo. Ele trabalha e vê o nosso corpo como um ser integrado, um ser holístico, porque abrange tudo o que poderá existir na nossa forma física, como corpo, como ser humano. Então, o que é que vai ajudar a fazer Reiki? Ainda agora fiz uma autocura de uma forma muito rápida, muito simples, que é fazer as 3 inspirações em cada posição da autocura. A autocura, como já sabem, foi a forma como a nossa mestre Takata trouxe esse conhecimento e essa sabedoria para o Ocidente, onde ela adaptou para os ocidentais aprenderem e sentirem e praticarem neles próprios ou nas outras pessoas o Reiki. O Reiki, como é de origem japonesa, os japoneses têm uma prática que já desde pequenos é cultural, não é? Faz parte da cultura deles, eles saberem que existe energia e que a energia permeia todas as coisas e como é que funciona a energia, como é que é transmitida, como é que se dá e recebe. Como no Ocidente não havia muito esta abertura ou não havia muito este conhecimento há muitos anos atrás, agora cada vez há mais e cada vez irá haver mais por causa de nós estarmos na era de Aquário. Mas como não havia essa abertura e não se percebia muito bem como é que funcionava a energia, então foi explicado de uma forma adaptada e simples, que o mestre Takata depois adaptou, o seu conhecimento em que resumiu aquele conhecimento profundo que ela tinha tido enquanto esteve no Japão a aprender com Soshiro Hayashi, e quando ela traz precisamente
estas posições de autocura em que nós podemos utilizar em nós, todos os dias, várias vezes ao longo do dia, e que pode ser o nosso momento de pausa. E se nós juntarmos as 3 inspirações, portanto, inspirarmos 3 vezes em cada posição, já estamos a tirar esse momento que nos vai dar uma, um estado e que vai alterar o nosso estado emocional e que vamos ficar totalmente diferentes. Só experimentando, e quem é reikiano sabe que é assim que funciona, e quando nós estamos em momentos de grandes picos de stress, ou de ansiedade, ou de depressão, ou de medo, conectarmos com o nosso eu interior, o nosso eu mais profundo, e voltarmos para dentro, onde inspiramos 3 vezes e colocamos as mãos nas posições que foram deixadas pelo mestre Takata, tem um, uma condição totalmente mais profunda. Então faz com que nós tenhamos, de uma forma mais consciente, esta ligação que nós podemos ter com a energia Reiki. Outra técnica que também é muito utilizada é a meditação. A meditação é uma prática milenar, utilizada em todo o mundo, e tirarmos momentos no nosso dia, ao longo do nosso dia, para praticarmos uma meditação consciente, também ajuda muito neste descanso consciente que podemos tirar no dia a dia. E a meditação é muito simples. Se nós não pudermos ou não tivermos condições para termos o nosso momento de sossego no nosso local de trabalho, onde podemos fechar os olhos e respirar e conectarmos com o nosso eu interior, nós podemos fazê-lo de uma forma mais consciente, onde praticamos o mindfulness, em que tudo aquilo que nós fazemos em estado meditativo, em estado de quietude, com atenção plena. E podemos estar nestes estados, não sempre, porque desviamos-nos do foco que temos que fazer, das tarefas e daquilo que nós temos que fazer no nosso trabalho, mas fizermos estas pausas, mesmo de forma consciente, nós estamos a descansar o nosso cérebro. E ao descansar o nosso cérebro, tudo começa a entrar em equilíbrio também, porque nós também vamos dar um certo descanso às emoções que estão no auge e também vamos dar atenção ao nosso corpo e ver como é que o corpo está, se ele está tenso ou se ele está demasiado ativo. Portanto, fazer estas pausas de meditação ao longo do dia também é um descanso consciente. Portanto, fazer meditação através de mindfulness, a atenção plena, quando as condições não deixam que nós que façamos de uma forma mais tranquila. Depois também temos as caminhadas na natureza. Andarmos no meio da natureza, na pausa de almoço, ou ao final do dia, ou até mesmo de manhã, antes de irmos para o trabalho, antes de entrar no trabalho, em vez de deixar o carro estacionado mesmo à porta do trabalho, ou até sairmos na paragem, que fica mesmo à porta do trabalho, sairmos na paragem antes e fazermos aquele bocadinho a caminhar, aquele bocadinho em que nós, mesmo no meio da cidade, mesmo no meio daquela barafunda e daquele ruído matinal, nós conseguirmos conectarmos com o nosso corpo e conectarmos de uma forma de como é que eu estou, como é que eu estou a andar, como é que eu estou a interiorizar tudo o que está em mim e que estou a encaixar com a energia toda que está à minha volta, porque muitas das vezes aquele ruído é um ruído que, se nós alimentarmos o nosso ego positivo, é um ruído positivo, porque é um ruído de vida, é um ruído que existe uma desarmonia à nossa volta, porque faz parte da nossa vida e do sítio onde nós vivemos. Depois já há aqueles que são mais privilegiados e que têm um ruído mais de natureza, que ouvem muitos passarinhos a cantar e que não têm muito trânsito, e que não apanham muito trânsito, mas esse ruído já é um ruído mais natural, é mais límpido, mas também depende do nosso ego. Se tivermos um ego negativo, nós não vamos tomar atenção às coisas simples que fazem parte de todo o ruído que está à nossa volta. Portanto, vamos sempre alimentar este ego positivo, este ego de conseguirmos caminhar
e caminhar no meio daquilo que nós estamos, porque muitas das vezes dizem: eu não vou fazer caminhada porque estou no meio de uma cidade e não tenho onde fazer caminhada, ou não quero tirar o carro da garagem, ou o sítio onde eu quero fazer caminhadas fica muito longe. Não há problema nenhum, façam uma caminhada na vossa rua, andem a pé na vossa rua com roupa confortável, com calçado confortável, isto quando já não vão para o trabalho. E quando forem para o trabalho também podem fazer o mesmo, fazer essa caminhada, mesmo que vocês depois alterem o vosso calçado, tentem fazer. Porquê? Porque vocês também vão alimentar, vão oxigenar todas as vossas células e também vão despertar sentidos no vosso corpo físico e no vosso corpo mental, que vai despertar emoções, porque as emoções depois vão ver, nós com os nossos 5 sentidos, nós ouvimos o som, mas também sentimos a brisa, sentimos o calor, sentimos o frio, sentimos a chuva que toca na nossa pele. Temos os odores das estações do ano que são muito característicos, há o cheiro da terra molhada, há o cheiro das castanhas, quando nós vivemos na cidade e passamos pelos senhores que vendem as castanhas, são cheiros característicos do sítio e do tempo e das estações do ano. E isso é muito importante porque ajuda-nos muito a nós nos equilibrar e focarmos nas coisas simples que estão à nossa volta e descansarmos de uma forma consciente daquele stress do dia a dia, da ansiedade e da depressão. Os japoneses têm um conceito que é o banho da floresta, em que eles andam no meio da floresta, onde eles vão absorver a energia que a floresta tem para lhes dar. Aquele ar que as plantas e as flores emanam, que é diferente, aqueles odores de natureza, e eles praticam esta arte de banho de floresta, que é mesmo assim que eles chamam, é assim que é traduzido do japonês para português, em que eles, ao fazerem este banho de floresta, o humor deles muda, tudo altera, as nossas emoções, a nossa postura corporal altera, o despertar dos nossos sentidos fica muito mais apurado e tudo fica modificado à nossa volta. E é feito também de uma forma consciente e de uma forma em que nós podemos usufruir daquilo que nós temos disponível à nossa volta e ao nosso redor. Nós não precisamos de mudar nada da nossa vida, só precisamos é de deixar o carro estacionado um bocadinho mais longe, 5 minutos mais longe, e sairmos na paragem anterior, ou após, que é para depois voltarmos para trás. Depois também temos as técnicas de respiração, que são técnicas que são respirações de forma consciente. Temos vários tipos de respiração. E isso, se vocês quiserem aprofundar, depois vocês têm respirações para foco, respirações para acalmarem. Existem vários tipos de respiração, mas vocês próprios também podem sentir qual é a melhor respiração para vocês, onde vocês conseguem relaxar mais facilmente e dão esse descanso consciente a vocês próprios. Que é, podem inspirar e expirar pelo nariz, podem inspirar e inspirar pela narina e expirar por outra. Podem inspirar pelo nariz e expirar pela boca, assim como podem inspirar suavemente pela boca e expirar suavemente pela boca. Eu digo suavemente porquê? Porque se nós fizermos inspirações curtas e expirações curtas pela boca, nós hiperventilamos e então alteramos a nossa batida cardíaca. E então, fazer tudo de uma forma serena também é dar descanso de uma forma consciente a todo o nosso corpo como um ser integral, como um ser holístico. Numa conclusão geral, o descanso, para além de nossas horas de sono, que é o que eu chamo da grande meditação que todos nós precisamos para restabelecer o nosso fluxo sanguíneo, para restabelecer a nossa linfa. A linfa é aquilo que limpa é o que transporta o lixo que as nossas células vão libertando à medida que vai sendo trabalhado ao longo do nosso corpo. E que
Muitas das vezes o inchaço é essa linfa que fica acumulada numa zona por causa da força gravítica e nós temos que descansar de uma forma horizontal para que fique estabilizado esse sistema e essa circulação da linfa, do sistema linfático. Depois também vai fazer com que os órgãos também voltem à sua normalidade de funcionamento, porque se nós vamos alterar os nossos ritmos cardíacos, também vamos acelerar ou desacelerar o ritmo normal de cada órgão e nós precisamos também que isso fique tudo equilibrado. E então é necessário haver esse descanso, esse sono, essas horas de dormir, que nós somos como seres humanos, não precisamos de hibernar, porque existem animais que precisam de estar a hibernar dependendo das estações do ano. Nós não precisamos, podemos vivenciar todas as estações do ano, mas vivenciarmos de uma forma a observar a natureza. E se nós observarmos a natureza diz-nos, no inverno, as noites são mais longas que os dias. Então, no inverno, nós necessitamos mais de descansar do que no verão, porque as noites são mais longas que o dia. Se nós nos deitássemos, tivéssemos esse hábito de deitarmos quando o sol pusesse e depois voltássemos a acordar quando o sol nasce, não é? Quando nascer do sol, nós iríamos dormir mais no inverno e dormir menos no verão, porque é assim que nós temos que ter esta consciência. Há pessoas que conseguem fazer uma média de dormir sempre aquelas horas, ou mais ou menos aquelas horas durante uma semana ou durante o mês. Mas quando nós não temos essa noção de quanto tempo é que eu preciso descansar, vamos ver como é que é as estações do ano e vamos ver quando é que é o pôr do sol e quando é que é o nascer do sol, que é para termos esta noção de que temos que dormir mais neste momento e o nosso corpo precisa de estar mais parado do que na altura em que a noite fica mais curta. E se a noite fica mais curta, nós próprios não precisamos de dormir tanto, mas temos os nossos momentos de descanso ao longo do dia, porque só o dormir não chega. Muitas das pessoas têm aquela consciência de que o dia tem 24 horas, não é? 8 são para dormir e 16 horas são para trabalhar, ter atividade, estar sempre com a mente a trabalhar. E isso é uma noção errada, porque nós vamos estar mais tempo ativos do que não estar ativos. E nós, ao estarmos tanto tempo ativos, vamos fazer com que exista mais stress, porque depois nós vivemos uma vida sempre a correr, vivemos sempre uma vida para depois tudo já deveria estar feito. E nós próprios, quando queremos algo na nossa vida, já é com uma certa ansiedade, porque já devia de ser ontem, não temos que esperar ainda mais o amanhã. Portanto, quando nós vivemos nesta aceleração de tempo e que queremos que o tempo venha mais depressa do que o tempo que realmente demora, porque demora o ciclo do Sol, demora o ciclo da Lua e tudo tem um propósito e uma ação, tanto na natureza como em nós próprios, porque nós fazemos parte da natureza. E então, quando nós temos este querer viver tão acelerado, não é? Nós passamos a condicionar tudo aquilo que nós queremos. Nós condicionamos tudo. Hoje em dia é tudo condicionado e vivemos numa sociedade de condição em que não podemos fazer porque, não podemos dizer porque, existe sempre um porque a seguir. Porque o sistema é assim que tem que ser feito e temos que fazer todos assim, porque se fizermos fora já não somos inadaptadas ou inadequadas ou inadequados. Portanto, como nós vivemos este dia a dia, nós passamos 16 horas demasiado tempo ativos e nós não aguentamos. Aguentamos no início, quando somos muito jovens, mas depois começamos a acumular, a acumular bloqueios, a cristalizar em nós bloqueios que depois surgem em patologias e depois passamos, a partir de um certo momento da nossa vida, a querer desfazer esses nós, a querer desfazer estes cristais que estão tão impregnados no nosso campo energético. E por isso é que é tão importante nós termos esta consciência de que ao longo deste dia, que são 16 horas que temos disponíveis,
temos que descansar de forma consciente e podemos descansar 2, 3 minutos, depois fazer esses intervalos. Nós podemos, por exemplo, num trabalho contínuo, nós podemos trabalhar de 20 em 20 minutos e fazer uma pausa de 2 ou 3 minutos. Podemos fazer de 45 minutos, estarmos a trabalhar a 100% e depois fazer pausas de 5 a 10 minutos. Quando isso não é possível, no próprio trabalho, nós podemos estar, sim senhor, às 8 horas, 4 horas de manhã, 4 horas à tarde, mas nessas 4 horas nós fazermos de uma forma consciente estas pausas. Não podemos fazer autocura porque estamos em público, não podemos fechar os olhos porque estamos em público, mas podemos fazer a atenção plena no momento. Podemos parar por um minuto e ver as cores que estão em cima ou que estão à nossa volta e saber onde encaixa cada cor no nosso chakra, onde encaixa cada cor nas notas musicais, porque nós temos o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que são 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, 7 dias da semana, tudo está interligado, nada está desligado das coisas e nós também fazemos parte dessa ligação, dessa vibração e desse conjunto de cores e de sons e de vibrações que estão à nossa volta. Portanto, vamos começar a partir de hoje a desacelerar o nosso ritmo e a recarregar as nossas energias de uma forma mais consciente e adaptarmos este stress, esta ansiedade, esta depressão em momentos de serenidade, de conseguirmos viver mais o presente, tirarmos mais partido daquilo que a vida nos está a oferecer, tirar mais partido das coisas simples que estão à nossa volta, fazendo descansos conscientes. Gratidão e descansa muito.